Centro Educacional Girassóis, segunda série do ensino médio, aula 25. Hello, pessoal! Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre preposições. Vamos falar mais um pouquinho da in, on and at, mas vamos também começar as preposições de movimento. Aqui na página 10 e 11 do nosso livro, a gente tem as prepositions of movement, ou seja, preposições de movimento, tá? Vamos entender, né, para que a gente usa elas, né? Então, olhem aí o texto, o exemplo. The train goes through the tunnel and keeps moving along the rails. Nobody can walk across the rails while the train is coming, because it is too dangerous. Então, o trem vai através do túnel e continua se movendo pelos trilhos. Ninguém pode atravessar os trilhos enquanto o trem está vindo, porque isso é muito perigoso. Prestem atenção que esse parágrafozinho aí, todo representa movimento. E é para isso que a gente usa essas preposições, tá? Então, por exemplo, a to a gente usa para expressar o destino final do movimento. Eu posso combinar ela com vários verbos, mas eu vou usar para indicar o destino final. Então, exemplo, the little girl was sent to the hospital. A garotinha foi mandada para o hospital, tá? É o destino final dela. Só vamos prestar atenção, né, que com o verbo arrive, as preposições que eu uso são in ou at, tá bom? Ou seja, I just arrived in Brazil. Eu acabei de chegar no Brasil, tá? Porque eu não tenho mais o movimento, eu já cheguei, vamos dizer, eu já estou dizendo I am going to Brazil, eu estou indo para o Brasil. But I just arrived, eu já cheguei. Então, quando eu uso o arrive, eu uso a in e o at. Como os demais, para indicar movimento, eu uso o to. A preposição into significa entrar ou o movimento para dentro, tá? Don't get into the house with these dirty feet. Então, não entre dentro, né, da casa com esses pés sujos, tá? The teacher went into the class. Into. Na classe. Entrou dentro da sala de aula. Traduzindo para o português fica feio, tá? Mas o sentido é esse, é do movimento de entrar em alguma coisa ou em algum lugar. A preposição toward, ela indica em direção a, tá bom? É uma preposição de movimento, mas para indicar direção. E algumas palavras não são acompanhadas de preposition, tá? Elas têm o sentido de movimento, mas elas não são acompanhadas da preposição de movimento, como home, downtown, uptown, downstairs e upstairs, tá? Não são utilizadas com preposições. Aqui, as prepositions of time, a gente nem precisa se estender muito nelas, né? Já falamos bastante da at, on e in, tá? Da mais específica, que é a at, a mais abrangente, que é a in. Já falamos bastante dela, mas está no livro, só trouxe novamente a página. E aqui a preposition by, tá? Que indica o meio ou a maneira pela qual alguma coisa acontece, tá? Ela pode ser usada para indicar o meio de transporte. Por exemplo, I go to work by bus every day. Eu vou para o trabalho de ônibus todos os dias.
usando um ônibus, né? Eu estou indicando o meu meio de transporte com essa by bus. E eu também posso usar para indicar a maneira com a qual, o jeito, né, que alguma coisa é feita. Então, pay something by credit card significa pagar alguma coisa com o cartão de crédito. A maneira pela qual eu paguei alguma coisa é com o cartão de crédito, tá? A gente tem algumas exceções, tá bom? On foot, para eu dizer que eu fui, o meu meio de transporte foi meus próprios pés, né? Então, eu uso o on, é uma exceção. E a exceção do em propósito de, em dinheiro de, tá? Com o propósito de, on purpose, tá? Não by purpose. E by cash. A gente vai ouvir muito, tá? Muita gente usa isso. I pay something by cash. Mas está errada. In cash. Porque em inglês eu digo que eu paguei em dinheiro e não com dinheiro, tá bom? São pequenas exceções, mas aos pouquinhos a gente vai pegando. Aqui é um quadrinho falando exatamente disso, né? Que os substantivos, adjetivos e verbos, eles são acompanhados com as suas respectivas, específicas preposições, mas algumas vezes eles têm essas exceções. Como a gente aprende isso? Com o uso, tá? É muito importante que a gente leia, que a gente escreva, que a gente tenha bastante contato com a língua para a gente entender que em algumas situações a preposição ela vai diferir da regra ou em várias outras situações, como eu já disse para vocês no caso do in, on e at, a preposição ela pode variar de acordo com o que você está querendo dizer naquela situação, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer uns exercícios aí das preposições, vamos botar o aprendizado em prática e assim tirar nossas dúvidas. Página 13, número 1, escolher qual é a preposição correta para completar as sentenças abaixo. Tem duas opções, né, em cada uma das letras. Na número 2, vocês vão escolher a resposta correta para as sentenças abaixo, de acordo com as opções, aí A, B, C ou D. E na número 3, vocês vão combinar as colunas de acordo com o significado do uso, né, para usar cada uma das preposições. Então, vamos lá, vamos ler a frase. Exemplo, letra A. Sue has arrived home in time. Qual é que completa aí? Qual é a frase que eu posso usar que vai completar da maneira correta? Tá bom? Número 4, vamos marcar o conjunto correto de preposições para completar a passagem abaixo. No número 5, completar o diálogo com a preposição correta. Aí, vocês é que vão escolher a preposição. E no número 6, a gente vai marcar a alternativa que completa o diálogo de forma correta. Primeiro, segundo e terceiro exercício aí do número 6. Na página 14, um exercício bem específico, né, de preposições com directions, com direções, tá bom? Então, vamos observar o mapa e seguir as instruções do exercício. Então, onde é a City Court? Onde é o Police Station? Você está no Building on D3. Where are you? Tá? Where are the schools located? Vocês vão me dizer, vocês vão ter que me posicionar dentro desse mapa e me dizer, com o uso das preposições corretas, as respostas. E é isso, pessoal. Um monte de exercício de preposições para vocês. Como eu disse, e o próprio livro de vocês também disse,
Preposição demanda exercício, demanda contato com a língua, necessita que vocês botem o aprendizado em prática. Por isso a gente tem bastante exercício de preposição, a gente fala bastante, acaba falando de preposição todos os anos, sempre voltando um pouquinho aí para fixar mais esse assunto. Se ficarem com dúvida, mandem para a teacher, senão a gente se encontra na próxima aula online. See you soon, guys. Bye bye.